Você está perdendo dinheiro agora e eu posso te provar. Se você quer saber como se proteger disso, fica com a gente até o final desse vídeo, que nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre inflação, tá? Então já roda a vinheta. Bom, pessoal, eu sou o Paulo Henrique, da equipe O Mercado e Você, e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. O nome dele é Caio, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu gostaria de falar para vocês que ele faz parte agora do quadro societário aqui da equipe O Mercado e Você. E, bom, Caio, seja muito bem-vindo à nossa equipe, tá? Saiba que a gente vai evoluir muito o canal está apenas começando, mas a tendência com a sua ajuda e nosso empenho, a gente vai conseguir alcançar altos patamares, tá? Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, como o Paulo falou, meu nome é Caio, agora eu vou estar participando do Mercado e Você, juntamente com ele e com vocês, que vai ser nosso público aqui. Espero que vocês gostem dos nossos vídeos daqui para frente. E a gente vai estar tentando entregar o máximo de conteúdo possível para você estar aprendendo. Ótimo. Pessoal, como a gente falou na abertura, a gente vai iniciar hoje sobre inflação, tá? E esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série, tá, Caio, que a gente vai fazer, que é a do Zero Investidor. E nessa série a gente vai voltar para as pessoas que não têm nenhum conhecimento de mercado, mas têm interesse em aprender. E a gente hoje, então, a gente já vai apresentar para vocês o problema que todos nós temos, que é a inflação, tá? E como se proteger da inflação. Bacana? E vamos começar. Então, pessoal, eu separei algumas perguntas aqui que provavelmente seja a dúvida de muitas pessoas aí do outro lado da tela. Paulo, o que é inflação? Boa pergunta, Caio. A inflação, muitas pessoas acreditam que a inflação seja o aumento de preços, quando na verdade elas estão equivocadas. O aumento de preços é apenas uma consequência da inflação, tá? A inflação, de forma resumida, tá, pessoal? E só lembrando que a gente vai tentar fazer de forma assim detalhada, mas sem muito politicamente correto, em termos de falar mesmo, a gente vai falar bem resumidamente, tá, Caio? Para qualquer um entender. A inflação é a perca do poder de compra, tá? Vou dar um exemplo aqui, o que você tinha, por exemplo, R$ 100 há um ano atrás e você comprava um produto X. Há um ano depois, né? Na verdade, um ano atrás e um ano depois, nos dias de hoje, você com os mesmos R$ 100 você não consegue comprar o mesmo produto X, tá? Então, a inflação, resumidamente, é isso. A inflação afeta no poder de compra da maioria das pessoas. Da maioria não, né? De todos, na verdade. Ela desvaloriza a moeda como um todo, tá? Você conseguiu entender? Tá tranquilo? Sim. E como o Paulo falou, a perda do poder de compra, a inflação, né? Que causa a desvalorização do seu dinheiro. E vamos para outra pergunta aqui, o que causa a inflação? Ótima pergunta, Caio. Se a gente sabe que o aumento de preços é a consequência, né? O que causa a inflação? Bom, a inflação, pessoal, ela é causada pelo aumento na quantidade de dinheiro em circulação, tá? Por quê? Vou só partir um exemplo aqui, Caio, que é o seguinte. O Caio tem um país, tá? O país do Caio. E o Caio, ele tem US$ 1 bilhão lá no país do Caio, tá? E por que o Caio tem US$ 1 bilhão? Porque basicamente a riqueza de um país ela é medida através do PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? Que ela é medida então através de bens e serviços. E esses bens e serviços é basicamente a produção que o Caio consegue produzir dentro de determinado período, seria US$ 1 bilhão. Então ele tem US$ 1 bilhão circulando ali no país do Caio. Mas aí, por algum motivo ou outra razão, o Caio precisa imprimir mais dinheiro, colocar mais dinheiro em circulação, tá? Igual a gente teve um exemplo em 2020, onde os governos precisaram emitir mais dinheiro, para quê? Para conseguir ajudar a população, né? E aí então eles colocaram trilhões de dólares em circulação, tá? Porém, a quantidade de itens que esse país, no caso agora o país do Caio, consegue produzir, continua sendo 1 bilhão por ano, tá? E agora, então, o Caio, ao invés de... Ele tem 1 bilhão e ele precisa emitir mais, então o Caio agora vai passar a ter 2 bilhões em circulação. Porém, o Caio consegue produzir só 1 bilhão. O que isso acontece, Caio? Automaticamente, quando você faz isso, você já criou a inflação. Por quê? Porque agora você tem uma maior quantidade de dinheiro para uma mesma quantidade de produtos.
Então, vou dar um exemplo desse microfone, tá? Se você tem 100 pessoas hoje em uma sala e você tem 100 microfones, é um microfone para cada pessoa. Concorda comigo? Basicamente seria isso o exemplo do seu país. Agora, se você tem 200 pessoas para uma mesma quantidade de microfone, o que vai acontecer com o valor do seu microfone? Vai subir. Porque tem mais pessoas atrás desse microfone. Então, basicamente, o preço tende a subir. E é isso que causa a inflação, que é o quê? A maior quantidade de dinheiro circulando. Basicamente, o aumento de preços, então, ele se dá porque tem mais dinheiro circulando, já causando a inflação. Então, o aumento de preço é só para parear com a demanda. Tá? Então, assim, ficou claro, Caio, que a inflação ela é a perca no poder de compra e o que causa a inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Tá? E vamos só para detalhar para algumas pessoas aqui, na verdade, uma curiosidade também que eu vou falar é o seguinte: muitas pessoas novas de hoje em dia não sabem mais a compra do mês que os pais delas fazem é devido à alta inflação. Antigamente, o Brasil viveu uma época que os preços subiam, oscilavam sempre durante o dia. Durante o dia, por exemplo, você recebia hoje, se você deixasse para comprar amanhã, era outro preço mais caro, era coisa absurda. Então, assim, e aí isso enraizou na cultura do brasileiro, que não, eu preciso fazer a compra do mês, porque senão amanhã tá mais caro, sabe? São coisas que tá na nossa história, que a gente vai tentar mudar isso, tá? Com conhecimento sobre mercado financeiro, trazendo para vocês aí coisas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, tá? E vamos entender agora um pouco sobre a questão do dinheiro em si. O governo, tá, Caio? O governo, ele tem uma coisa chamada, pessoal, dívida pública. Que é o que essa dívida pública, Paulo? Eu escuto falar tanto. Dívida pública, basicamente, o governo, ele, quando vai entrar, por exemplo, ano que vem, vamos pensar que em 2023 já, ele já está fazendo uma média do que ele vai gastar com saúde, educação, segurança, tá? E outras coisas também. Ou seja, olha, a gente estimula aí um gasto de, exemplo, tá, pessoal? 10 bilhões de reais. Bacana. E ele também faz uma estimativa de quanto que ele vai arrecadar durante esse mesmo período. Olha, bacana, a gente está estimulando aqui que a gente vai arrecadar, se tudo correr bem, a gente vai arrecadar aí 10 bilhões também, para a conta bater 0 a 0. Nunca acontece isso, pessoal, nunca. Sempre tem aquele pouquinho a mais. Tem sempre um pouquinho a mais, mas isso é chamado de déficit fiscal, quando o governo gasta mais do que arrecada. Chega lá em 2023, o governo não conseguiu arrecadar, tinha 10 bilhões de gasto, arrecadou 8 bilhões. O que o governo precisa fazer? Tem 3 formas, tá, Caio, na verdade. Ou ele aumenta impostos, que é uma medida muito impopular, que ninguém gosta. Ele pode emitir títulos da dívida pública, que é basicamente o quê? Ele pega dinheiro emprestado com instituições, com pessoas físicas mesmo. Qualquer um, tá, pessoal? Qualquer um pode emprestar dinheiro para o governo. A gente vai falar sobre isso também. E aí, ele promete para você uma taxa, Caio. Ô, Caio, me empresta R$1.000 aí, para daqui 5 anos eu te pago com essa percentual de juros. Se você quiser, você empresta o dinheiro para o governo. Sim. Bacana? Aí, então, o governo está te prometendo que vai te pagar determinado valor em tal período. E a terceira forma, Caio, que é a forma que a maioria das pessoas aplaudem, mas a maioria das pessoas que aplaudem acabam sendo as mais prejudicadas com o passar do tempo, tá? Qual que é a terceira forma? É imprimir mais dinheiro. Dá mais dinheiro pro público. Ele dá mais dinheiro pro povo, ele imprime mais dinheiro. No curto prazo, isso acalma a população, ajuda a população, que é o que aconteceu em 2020, tá? A gente passou a situação aí que o governo distribuiu bilhões e bilhões de reais, de dólares, todos os governos do mundo distribuíram dinheiro a rodo. E isso, uma hora a conta vem, que é o quê? Com mais dinheiro, que a gente já viu isso, mais dinheiro em circulação e a quantidade de produtos caiu. Por quê? Porque a gente tinha empresas fechadas, a gente tinha comércios, né? Tudo fechado também. Então, a quantidade de produtos que aquele país podia produzir caiu também. Então, o que acontece com os preços? Sobe. Então, e essa terceira forma é a mais aplaudida, a mais prejudicial e quase ninguém reclama dela no curto prazo.
as pessoas que mais a aplaudem, que aplaudem governos que fazem isso, As mais afetadas, são né? as mais afetadas. Porque vão ter uma ajuda ali momentânea no começo, vão gostar bastante, é algo bom, beleza, mas uma hora a conta chega. Esse dinheiro você não vai pegar ele e vai simplesmente ser seu. Isso. Bonitinho, tá? Você vai pagar uma hora. Isso. Ele é seu naquele momento. Né? Mas depois você vai pagar de uma forma ou de outra. É o que a gente viu acontecendo aí. Quando a gente começou esse período de 2020, muitas pessoas falaram assim, a economia vê depois. Sim. Aí a gente tá vendo agora. Uhum. Tá? Então, assim, essas 3 formas de o governo se financiar, essa terceira forma é a que mais causa inflação. Então, a causa da inflação ficou tranquila, ficou clara? Sim. Espero que também vocês tenham entendido que, por mais que um governo seja bonzinho de distribuir dinheiro, tudo tem um preço, tá, pessoal? Tudo. Independente das coisas, tem um preço. Então, partindo desse pressuposto que a gente já sabe que o que é inflação, o que causa a inflação, quais são as formas de o governo se financiar. Então, pessoal, o Paulo falou sobre o que é inflação, o que causa a inflação e fez uma explicação aqui mais ou menos sobre outras coisas. E eu ia fazer uma pergunta para ele agora, como se proteger da inflação? Ótimo, ótima pergunta, pessoal. Vamos lá, Caio. Existem formas de se proteger da inflação. A mais famosa delas, a mais conhecida das pessoas que têm esse conhecimento, é o Tesouro IPCA, tá? Que é o que, Caio? Assim como eu falei das 3 formas do governo se financiar, ele emite títulos, que é o que? Pegar dinheiro emprestado, né, da dívida pública. Só que esses títulos, eles podem ser atrelados a Selic, eles podem ser atrelados a Tesouro IPCA, que é basicamente um indicador de inflação do Brasil hoje, tá? É um indicador errado, tá, Caio? Na minha opinião, é um indicador errado, porque a gente consegue ter diversas regiões do Brasil com preços diferentes. Sim. Então, por exemplo, só para fugir um pouquinho da sua pergunta, mas eu só quero explicar isso para as pessoas entenderem o que é o IPCA. IPCA é uma sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Por que amplo? Porque ele pega famílias aí que recebem de 1 a 40 salário mínimo, você pode ver que é bem amplo, e ele calcula a média de preços em diversas regiões do Brasil de itens que compõem basicamente assim, o que uma família necessita, tá? Aí você pode pegar, por exemplo, essa lista, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode pegar essa lista e ver que lá são poucos os itens que talvez você utilize na sua casa. E levando em conta que também, vamos imaginar que você mora em São Paulo e uma pessoa que está vendo a gente mora no Rio Grande do Sul, por exemplo. O preço do arroz, tá? Vamos dar um exemplo aí do arroz que todo mundo utiliza. Do arroz em São Paulo é um e do Rio Grande do Sul é outro. Vamos imaginar que o preço do arroz em São Paulo está R$29, não, R$30 para fazer uma conta mais exata. E no Rio Grande do Sul está R$15, por exemplo. Tá? Você pode ver aí uma diferença aí de 50%. Nesses 50%, a média dos dois é 25%. Certo? Aí o que acontece? Pro IPCA, ele pega a média dos dois, mas acaba que você está pagando 50% mais caro do que no Rio Grande do Sul. Então, assim, esse índice ele é errado na minha opinião, tá? Mas é uma forma de se proteger. É onde você empresta dinheiro para o governo promete que vai te pagar em determinado período, daqui 5 anos, por exemplo, com uma taxa que é a inflação acumulada. Vamos imaginar que a inflação durante esse período aí está acumulada em 20%. Ele vai te pagar esses 20%, mais um percentual ali de talvez 2%, 3% a mais. E você vai receber. Isso é uma forma de se receber. Porém, tem as falhas, porque se você compra alguma coisa com esse valor, às vezes o item que você iria comprar, ele não está naquela cesta, que tem a média da inflação, e dobrou de preço.
então acaba que você está no prejuízo. Mas tem também formas com investimentos que sejam na bolsa de valores mesmo, como ações, fundos imobiliários. A gente viu nessa época aí, pré-pandemia, no caso antes da pandemia, algumas empresas se desvalorizando muito, e na época da pandemia, outras empresas se valorizando muito. E o que a gente pôde perceber? Que enquanto a inflação também subia muito nessa época, algumas empresas deram um retorno bem superior à inflação. Então, por exemplo, tivemos aí empresas aí que se valorizaram 30%, 40%, enquanto a inflação subiu tipo uns 12%, 15%. Então, assim, a gente vê formas de se proteger. E aí, o nosso intuito com esse quadro é justamente esse, gente. Formas de você conseguir se proteger o seu dinheiro sem correr um risco grande, né? Porque tem investimentos aí, né, Caio? Que arriscado, né? Tipo, você pode perder todo o seu dinheiro. Pode perder todo o seu dinheiro e aí em questão de segundos. Você vai já não tem tanto, aí perde, você fica frustrado, aí deixa de acreditar que é possível você se proteger, você ter uma rentabilidade ali e se proteger da inflação. Isso. Sair fora dela. Realmente. E assim, a gente quer atrair pessoas reais, né, Caio? Pessoas iguais nós, assim, que são pais de famílias, assalariados. Porque, pessoal, é muito prático, na verdade é muito fácil a gente fazer vídeo. Como investir 10 mil reais em tal empresa e ganhar tanto por mês. Porém, a gente está falando para a realidade brasileira, onde as pessoas têm salário mínimo, cara. Sim. Então, tem uns que não consegue nem chegar a 10 mil reais num ano. Né? Então, como que a pessoa vai investir 10 mil reais se ela ganha 1.000 reais por mês? Tem que Exato. pagar aluguel, água, luz, tratar de família. Então, a gente quer fazer digamos assim, um quadro onde a gente consiga investir periodicamente, né, Caio? Mensalmente aí, mais ou menos, 100 reais por mês, que é a realidade de grande parte dos brasileiros, tá? Não é de todas, mas grande parte consegue, às vezes faz poupa um pouco ali para investir 100 reais e você conseguir dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, se protegendo da inflação, buscando retornos superiores à inflação. Para quê? Para quando você chegar no ano que vem, o seu dinheiro ter se valorizado tanto quanto você poder comprar mais do que a inflação está acumulada naquele período. Então, assim, acaba que com esse quadro a gente quer abranger essas pessoas, né, Caio, que buscam aí retornos superiores à inflação de forma segura, né? E é algo que a maioria vai conseguir. Tipo, podem pensar, 100 reais, mas pode achar que é pouco, mas no final do longo prazo, esses 100 reais vai fazer uma diferença grande, entendeu? E isso, pessoal, o Caio falou, é muito importante. Às vezes muitas pessoas não poupam, não investem, porque acham que é um valor baixo. Sim. Mas é melhor você começar com um valor que seja baixo do que você não começar. Então, assim, a gente vai buscar trazer para vocês aqui conhecimento sobre como analisar ações, como analisar fundos imobiliários, investimentos que são seguros, tá? Tem aí uma diferença, né, Caio, entre renda variável e renda fixa, a gente vai falar nos próximos vídeos, mas são investimentos onde seu dinheiro vai estar seguro, não livre de oscilação de mercado, tá, pessoal? Você também vai aprender sobre isso, mas são empresas sérias, onde tem toda uma fiscalização por trás, onde tem toda uma segurança. Muitas pessoas, até pessoais mais antigos, passaram aí a época quando tiveram a limpeza nas contas correntes, né? Isso aí ocasionou muito medo em muitas pessoas. Eu não posso deixar meu dinheiro em banco, corretora, vão me roubar meu dinheiro. Minha avó é um exemplo disso. Ela teve dinheiro ali, ela vai lá e tira tudo. Não. E assim, ela passou por isso, né? Então... E assim, pessoal, a gente hoje vale até uma observação, porque muitas pessoas acham que isso é possível nos dias de hoje. Não vou dizer que é impossível, tá? Mas o que aconteceu naquela época? Naquela época, o presidente, ele tinha um poder, tá? Que com uma canetada ele realmente limpou a conta do pessoal. E isso para tentar conter a inflação, tá, Caio? Basicamente, essa contingência aí de inflação, o que o pessoal achava que era o certo?
Se a inflação é a expansão do aumento aí de moedas em circulação, vamos tirar as moedas todas de circulação do pessoal que a gente controla a inflação. Porque, assim, mas é difícil, pessoal, por quê? Isso para o presidente conseguir, tem que passar pelo Senado. Assim que vai pelo Senado, já tem que ter reuniões, digamos assim, a mídia já divulga, então você consegue se antecipar e tirar o seu dinheiro da conta. Então, assim, pessoal, a gente quer trazer para vocês... formas seguras de investir, formas seguras de se proteger contra a inflação, tá? Para você não perder dinheiro, assim como eu falei no começo do vídeo, eu te garanto, principalmente se o seu dinheiro está na poupança, você já perdeu dinheiro esse ano, tá? Mesmo se você tiver deixado o seu dinheiro sem mexer, no financeiro, né? Nesse exato momento você está perdendo dinheiro. Assim, no financeiro, visivelmente você pode olhar e pode ter mais dinheiro do que você colocou. Porém, esse mais dinheiro que você colocou não compra a mesma coisa que comprava em janeiro de 2022. Exato. Tá? Então, assim, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente o Caio por ter aceitado aí nosso convite de participar da equipe do Mercado e Você. Acredito que você vai agregar muito, tá, Caio? Sinta-se em casa, a equipe está à sua disposição e vamos fazer um ótimo trabalho, trazer muito conhecimento para vocês, tá? E além disso, a gente vai estar bem efetivo mesmo, ouvindo vocês, tá, pessoal? Deixem aí nos comentários tudo que vocês tiverem de dúvidas para a gente fazer também, né, Caio? Novos vídeos, perguntas, porque esse quadro a gente vai ter uma sequência. Tá? Tem uma sequência, mas a gente vai fazer vídeos também paralelos a esse, com temas diversos, tá? E você pode nos ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa seu like, compartilha com os amigos, tá? Para o YouTube entender que esse é um conteúdo bacana. E mostra também seus pais, seus avós, aquelas pessoas que não entendem o que é inflação, mas desejam se proteger dela. Exato, e a gente também vai estar deixando conteúdos no Instagram, vai lá seguir o Mercado e Você. Segue lá que às vezes você vai ver um resuminho de uma publicação, outra coisa, e vai expandir sua mente, seu conhecimento. Bacana, muito bom lembrado. E por hoje, então, pessoal, é só, tá? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.